Seguro Certo Pode, um novo episódio para você no ar. Se você nos encontrou por acaso, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Por favor, faça inscrição aí no nosso canal, assinala o sininho. Cada vez que a gente colocar um vídeo novo aqui, você vai receber uma informação, você vai receber uma notificação. Se você já nos acompanha há bastante tempo, seja bem-vindo. Obrigado pelo carinho de estar conosco sempre. Eu hoje estou aqui ladeado pela minha então inseparável companheira Dora Messias Aguiar. Sempre ela está do lado de lá, né, como entrevistada. Mas sempre que ela está do lado de cá, você sabe que a gente tem convidado especial, não é, Dorinha? Seja bem-vinda. Oi, Geira, muito feliz de estar aqui novamente, feliz de estar com você e hoje com uma convidada super especial que eu estou trazendo e um assunto que interessa a todo mundo, porque muitas vezes a pessoa pode ser o síndico ou o morador. Pois é, gente, hoje nós vamos falar de seguro de condomínios e para isso uma especialista muito competente, Salete Salles. Bem-vinda, Salete. Bom dia a todos, um grande prazer estar aqui conversando com vocês, falando desse assunto que é minha grande paixão. Afinal, o mundo acontece dentro dos condomínios. É verdade. O Salete, mais uma vez bem-vinda aqui da minha parte agora. A Salete, para quem ainda não sabe, e muito provavelmente vocês que nos acompanham talvez não saibam, ela é CEO e corretora de seguros, especialista em condomínios. E esse é um assunto que chama a atenção de todos nós, porque é engraçado, a gente que está fora do mundo dos seguros, né, fora desse mercado de seguros, a impressão que a gente tem é que fazer seguro para minha casa, fazer seguro para o meu prédio é a mesma coisa. Afinal de contas, é a minha casa do mesmo jeito. Mas, conversando aqui com elas, atualizando as informações, adquirindo conhecimento, me parece que tem algumas diferenças aí, tem algumas responsabilidades que são um pouco diferentes da contratação de seguro para a nossa casa. Então, eu queria começar perguntando para a Salete, também aqui para a Dora, que é outra especialista em seguro, que sempre está aqui com a gente, esclarecendo dúvidas e respondendo as perguntas, inclusive as perguntas dos nossos queridos internautas que nos acompanham aqui pelo nosso canal. Como é que se faz para contratar o seguro de condomínio? O seguro de condomínio, ele é obrigatório por lei. A lei é muito clara quando fala que a obrigação é do síndico em contratar o seguro do condomínio em todas as possibilidades de dano, seja ele total ou parcial. Sim. É bastante complexo, é bem diferente, como você falou, de contratar para uma casa, residência, mesmo porque residência é uma PF, é uma pessoa física. E para a residência parece que ter ou não o seguro é uma opção, não é? No Brasil é opcional. Então, a gente sabe que na Europa é outra cultura. Estamos mas falando no Brasil é opcional. Estamos falando para o Brasil. Então, eu contrato seguro para minha casa se eu quiser. Exato. Né? Não necessariamente. Parece que para o condomínio não é bem assim. Não. Né? O condomínio é obrigatório por lei e a responsabilidade é do síndico. E o síndico ele responde civil e criminalmente pela falta da contratação ou pela contratação errada. Ainda bem que eu não aceitei ser síndico do meu prédio. Pois é, nós temos Gira. Eu tenho um colega que ele é um profissional fantástico do mercado segurador, ele atuava dentro das seguradoras e quando ele fazia palestras para síndicos ou profissionais do mercado condominial, ele sempre começava da seguinte forma: quem é síndico? A pessoa levantava a mão. Ele falava, no final da minha palestra, você vai entregar seu cargo. Porque ele falava sobre o peso de responsabilidade do síndico. Me diga uma coisa, do ponto de vista, à luz do seguro, né? É isso, nós estamos aqui falando de seguro. Vamos enxergar todas as nossas perguntas, respostas e a condução do nosso assunto à luz das leis do seguro. Qualquer pessoa pode ser síndico de um prédio? Qualquer pessoa pode ser síndico de um prédio, porque é uma cultura que vem vindo já há anos. Sim. A nossa corretora está no mercado desde 1953. A lei que normatizou o mercado condominial ela é de 64. Então, desde 53 já se fazia seguro de condomínio. E a partir de 64 que isso foi normatizado. E sempre houve a figura do síndico. Então, normalmente, quem era o síndico? Um morador. Um morador.
Só que o crescente de condomínios, que como eu falei, né, o mundo hoje acontece dentro do condomínio, é tão grande, é um mercado emergente que surgiu a necessidade do síndico profissional. Embora ele exista de fato, ele não é uma profissão regulamentada pelo governo. Ele não existe um síndico profissional como existe um médico, um administrador, um engenheiro, juridicamente falando, mas ela já é reconhecido no mercado como um profissional. Então, hoje a gente tem essas duas vertentes. E ele tem a mesma responsabilidade do síndico, a mesma responsabilidade, que é morador ou proprietário da casa, do apartamento do... Ele responde... Ele tem a mesma responsabilidade, apesar de não ser uma profissão regulamentada. Inclusive, a questão dos seguros de responsabilidade civil profissional, as seguradoras elas só desenham produtos para profissões regulamentadas. Porém, existe a de síndico. É isso que eu queria colocar. Eu queria perguntar exatamente isso, Salete. No caso daquela cobertura dentro do seguro do condomínio, que chama o RC Síndico, se esse síndico profissional não contratou lá as coberturas necessárias para proteger o condomínio, não atendeu, a cobertura era pequena, ele vai responder e como se fosse o síndico lá, que era o morador. Ele vai responder civilmente aquela ação que vai acionar contra o RC Síndico, vai indenizar, mesmo sendo o síndico profissional, mesmo sendo o síndico morador ali, que seja, vai atender os dois casos ou não? Olha, uma pergunta excelente, perfeita, por quê? Nós temos duas formas de contratar a responsabilidade civil do síndico. Dentro da apólice do condomínio, que é uma cobertura acessória e extremamente pequena. Uhum. O que ela cobre é muito pouco. Por isso que a gente sempre recomenda que um síndico, seja ele síndico profissional PJ ou um síndico orgânico PF, tenha uma apólice de seguro de responsabilidade civil profissional à parte da apólice do condomínio. Separada, que ela vai dar uma abrangência de cobertura muito maior. O que o responsabilidade civil do síndico cobre dentro da apólice do condomínio? Danos materiais e danos corporais, ponto final. Se ele tiver uma ação por dano moral, se não tiver vinculado a uma perda corporal ou material, algumas seguradoras cobrem. E tem umas que nem consta o dano moral. Me coloca de volta na roda do assunto que eu fui expulso. É complexo. Deixa eu entender. Acho que quem está nos assistindo também foi expulso. Nós temos um seguro do condomínio e temos neste seguro, em qualquer, digamos assim, qualquer sinistro que aconteça, aprendi as palavras, em qualquer sinistro que aconteça, o síndico é responsabilizado. Deixa eu só concluir para ver se eu estou entendendo e se as pessoas estão entendendo. Este seguro do condomínio cobre essa responsabilidade do síndico. Mas é isso que vocês estão falando. Seria conveniente para quem é síndico ter um seguro à parte para lhe garantir pessoalmente, é isso? Exato, por quê? Então entendi. Obrigado por ter deixado eu entrar na roda. Na apólice do condomínio... Salete, vamos minimizar os termos técnicos que a gente esquece. Toda vez que vocês me expulsarem da conversa, eu vou pedir para entrar de volta. Ótimo. Faça isso, Gera, faça isso. Porque é um cotidiano, é 24 horas em cima disso e a gente acaba fazendo no fluxo. Tá tudo bem. Quando você vai fazer a contratação do seguro do condomínio, ele é desenhado da seguinte forma. Cobertura básica. O que é básica? É o incêndio. É a passividade de sinistro que realmente te dá uma possibilidade de uma perda total. Deixa eu te interromper, só não perde o raciocínio não, você interromper para fazer uma segunda colocação aqui, uma segunda pergunta, que às vezes durante a sua fala você consegue esclarecer isso. Quando a gente está falando de seguro de condomínio, isso não tem a ver com o meu apartamento. Tem a ver com o meu apartamento. O seguro do condomínio cobre alguma coisa interna do meu apartamento ou da minha casa, do condomínio? Depende de como a pólice é desenhada. Existe a possibilidade, sim. Desde que contratado. Que é incêndio para condôminos. Exatamente. Cobertura de incêndio. Bom, mas então é preciso ter contratado isso, né? Então não é simplesmente fazer o seguro do condomínio que o meu apartamento esteja assegurado. Vou te falar de uma maneira bem prática.
contratar o seguro de um condomínio é a mesma coisa que você entrar dentro de um supermercado com um carrinho e você escolhe a mercadoria que você põe no carrinho. Você monta a sua proposta. Tá, entendi. É obrigatório incêndio, que a gente fala que é a cobertura básica. Básica é o incêndio. Básica é incêndio. Eu só queria, assim, complementar, para falar os termos mais básicos para os nossos seguidores aí entenderem, né? Gera, a cobertura de incêndio, a gente está falando do prédio, do prédio inteiro construído, da estrutural. É. Então, cada apartamento tem a obrigatoriedade de contratar o seu seguro para o incêndio que tem as coisas dentro do apartamento dele. Sim. Agora, como a Salete deu o exemplo aí do carrinho do supermercado, né? Então, a gente vai montar ali a proposta do seguro do condomínio. Se o condomínio aceitar, a gente pode colocar aquela cobertura que chama incêndio para bens de condôminos. Não é isso, Salete? Condôminos. A preocupação que a gente tem que é o valor de cobertura. Agora, o valor que vai colocar lá não pode ser irrisório também. Tem que ser uma cobertura alta. Vamos supor que o prédio tem 7 andares, tantos apartamentos. Você tem que fazer um cálculo ali, o que você vai colocar para cada apartamento. Entendeu? Então, qual que é a nossa dificuldade na área comercial agora, né, Salete? Vamos falar. A gente vai apresentar a proposta, muitas vezes o síndico fala, é muito, não precisa de tudo isso. Complementa, Salete. O que acontece? Muitas vezes vem a pólice para a gente. Então, assim, incêndio para bens de condôminos, 50 mil contratado. O síndico acha que 50 mil, qualquer apartamento que pegar fogo vai dar essa cobertura. Não funciona assim. Se ele quer 100 mil ou 50 mil por unidades, ele tem que pegar o valor, multiplicar pela quantidade de unidade. Sim. Por quê? Na hora da indenização, é feita uma divisão. Qual o valor contratado, quantas unidades tem? Pega o valor contratado e divide pelas unidades. Exato. E essa é um problema sério. É uma confusão que precisa ser. E às vezes chega a pólice, que hora que você faz o cálculo dá centavos. Aí eu falo, olha, para você contratar isso, tira e fala para contratar o seguro só separado, porque essa parte não é... Cada um cuida do seu, né? Não é obrigatório por lei. O que é obrigatório por lei? A básica, que é o incêndio. É essa daí. E no mercado nós temos dois produtos. A básica simples e a básica ampla. O que é a básica simples? O produto você vai contratar na básica incêndio, queda de raio, explosão, queda de aeronave e fumaça. Ponto. Só tem isso. Sim. Eu quero um dano elétrico, você tem que ir lá na gôndola do mercado e colocar o dano elétrico lá dentro. Exato. Eu quero vendaval, eu tenho que pôr lá no carrinho. Eu quero incêndio de condôminos, eu vou pôr no carrinho. Difere da básica ampla. Sim. Quando eu contrato a básica ampla, eu vou ter dentro daquele mesmo valor contratado da básica, as 5 coberturas da básica simples, mais dano elétrico, vendaval, desmoronamento, impacto de veículo, tudo aquilo que é considerado acessória na apólice básica simples, ela vai se enquadrar tudo na básica ampla. Agora, tem uma estatística, Salete, por exemplo, se o meu prédio, por exemplo, tem 10 apartamentos, vamos fazer um número redondo para ficar fácil de entender. O que compensa mais para o condomínio? Contratar o seguro de condomínio com indenização para condôminos, para todos os condôminos, ou seja, é o valor vezes 10, que é o número de apartamentos, ou compensa mais contratar os condôminos todos contratarem para os seus apartamentos? A soma disso seria mais caro ou mais barato que um seguro com indenização para condôminos? Eu não falaria mais caro ou mais barato. Eu falaria na necessidade da dor de cada morador. Por exemplo, se eu for contratar incêndio para bens de condôminos dentro da apólice do condomínio, eu só estou dando cobertura de incêndio. Que é uma verba igual para todos. Porém, dentro do apartamento, nem todos têm coisas diferentes. Agora, se você quiser uma assistência 24 horas, que você tem aí produtos que te dá dedetização, localização de vazamento, dano, então, enfim,
é um outro produto. Se você quer cobertura de roubo, uma cobertura extremamente importante, que é responsabilidade civil, que eu quero até me deter um pouquinho mais nisso, porque é extremamente importante até mesmo para o próprio síndico. Algumas apólices do condomínio te dá condições também de contratar, além do incêndio para condôminos, a responsabilidade civil. Outras não. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nem todos os produtos da seguradora são iguais. Então, nós não temos que procurar preço. Seguro não se compra. Seguro de condomínio se contrata. Então, você tem que conhecer o risco que você está contratando. Está me parecendo, como leigo do assunto, está me parecendo, então, que do ponto de vista de conveniência, me parece que é melhor o condomínio contratar o seguro para a estrutura do prédio e não colocar na apólice do seguro do condomínio a indenização para condôminos e cada um fazer o seu seguro de acordo com as suas necessidades. Esse seria o universo ideal, mas não é o universo real, porque também existe a questão social. Por exemplo, nem todo mundo tem condições de ter o seu seguro. E, de repente, o que acontece? Eu vou falar fato que ocorreu e não faz muito tempo aqui em Ribeirão. Um carregador de celular deu uma pane lá, deu um curto-circuito, pegou fogo no apartamento, destruiu o apartamento da pessoa e destruiu o apartamento de baixo. O incêndio foi... Se alastrou e... O proprietário desse apartamento, oriundo do incêndio, que seria responsável em indenizar o conteúdo do apartamento. A parte estrutural, a apólice do condomínio vai cobrir, mas os móveis, as benfeitorias, não. De quem é a responsabilidade? Da onde originou o incêndio. O proprietário desse apartamento estava desempregado. Ele não ia ter condições nem de refazer o próprio quanto mais apartamento, quanto mais do outro. Então, isso acaba gerando uma questão social. Sim. Então, se o síndico ele tiver uma consciência... Eu falo, contrate. Porém, isso não invalida a questão de cada um ter... Contratar um novo. Um novo. E aí, o que acontece? Na hora do sinistro, eu não vou acionar os dois para receber a indenização total desse, isso daí, você vai receber um valor acima e a base do seguro é a reposição. A gente chama isso daí de apólice em concorrência. São duas apólices cobrindo o mesmo risco. Cada apólice vai pagar a indenização dentro da proporção entre dano e valor contratado. Mas a gente corre não... as duas juntas. E aí você tem uma abrangência muito maior de... O condomínio não pode, por exemplo, fazer, na hora de fazer o contrato, de fazer a apólice do seguro do condomínio e colocar, então, por uma questão de consciência social, colocar a indenização para condôminos com alguns dados que sejam básicos, que preste um socorro a resolver essa questão social, e depois eu, como morador, fazer uma nova apólice, um novo seguro, e na minha apólice eu não colocar o que já está na apólice do condomínio e colocar só os complementos. Isso é possível fazer? Se você tiver a expertise de fazer os cálculos corretamente, você pode fazer isso. Porém, um corretor deve... Sim, porém... você falou um corretor, só que aí a questão, né? O morador, ele tem que passar informação, que é uma grande dificuldade que a gente tem no mercado. Eu queria só aproveitar desse gancho que está falando, porque senão às vezes a gente pode passar batido sobre incêndio, de pegar um apartamento, passar para outro. Ô, Gera, tem um fato também que você falou, mas se o morador não contratar o seguro incêndio, né? O seguro para apartamento. Se ocorrer, Salete, fala para nós, você que é super inteligente nessas questões aí de condomínio, se ocorrer um incêndio da área comum do condomínio e passar por os apartamentos. Essa responsabilidade. Então, isso também é importante falar, né, Salete? Isso não é previsto. Não? Não. Não é previsto. Por exemplo, deu um curto-circuito no elevador. Tá tendo uma festa... uma confraternização, não falo nem de terceiros, uma confraternização do próprio condomínio e, de repente, dá um curto-circuito ali, pega fogo. Isso. A apólice do condomínio vai cobrir a parte estrutural. Responsabilidade. É aí que eu quero que você fale. Nexo causal.
O que ocasionou aquele incêndio? Aí já não estamos mais nem falando da questão da apólice. Nós já estamos dentro da área judicial. Sim. Então, é feita uma apuração. O que provocou aquele incêndio? Foi um acidente. Vai cobrir a parte estrutural, porém o conteúdo, não. Não. Foi uma negligência do síndico. Foi uma negligência não dolosa. O síndico pode ser responsabilizado e ele pode sucumbir numa ação judicial, mas qual é o valor arbitrado pelo juiz? No caso, uma manutenção que deveria ter dado lá no quadro de energia ou naquele lugar ali, entendeu? A mesma coisa também no caso de um vazamento, uma ruptura, sim, né? Uma ruptura que causou uma inundação dentro do prédio, de uma manutenção que era para ter sido dada. Isso também, né? É um exemplo? A responsabilidade civil do síndico, ela é baseada em erro, negligência e omissão, desde que não seja dolosa. Dando o nexo causal na responsabilidade do síndico, tendo esse respaldo, ele pode acionar a apólice de seguro dele. Porém, aquilo que eu falei no começo, o que é que provocou essa situação, esse sinistro? Dentro da apólice do condomínio, o RC síndico vai ser suficiente? Não só em termos de cobertura, mas em termos de verbas, porque por ela ser acessória, ela tem uma limitação de verba a ser contratada. Sim. Na apólice do RC do síndico, não, ele contrata desde 200 mil, que é irrisório. 1 milhão, 2 milhões. A gente orienta no mínimo 1 milhão. Sim. Porque existem as consequências. Por exemplo, vamos pensar num condomínio que tem lojas embaixo. Sim. E na hora de um sinistro, a loja vai ficar fechada. Ela não vai... Aí ele fala assim, putz, eu preciso de ter uma indenização dos meus lucros cessantes. Sim, e a responsabilidade é do síndico. A pessoa não trabalhou, né? Na apólice do condomínio não tem cobertura de lucros cessantes para terceiros. Mas na apólice de responsabilidade civil profissional tem. Só para você entender, Gera, a responsabilidade que tem o síndico, não só de contratar o seguro, mas de todas as manutenções que precisam ser feitas no prédio. E a gente pode abranger mais aqui na questão de elevadores. O contrato de manutenção dos elevadores também é de extrema importância, né, Salete? Tanto que na hora de um sinistro, a companhia pede o contrato que ele tem de terceirização. Eu queria fazer um parênteses aqui, que é uma dor que nós vamos começar a sentir a partir de dezembro, 11 de dezembro de 2025. Sim. O mercado segurador no Brasil, ele era lastreado pelo Código Civil, diferente de países europeus, que existia uma lei específica. Sim. Em 2024, foi aprovada uma lei, onde a gente chama de Novo Marco Legal do Seguro, que ela vai entrar agora em vigor no dia 11 de dezembro. E tem uma série de mudanças no mercado segurador que a gente tem que estar muito antenado a isso, porque é o tal negócio, você só pode exigir aquilo que você tem conhecimento, que você realmente tem direito. Tem certo? dúvida. Claro. Hoje, como que funciona? E tem vários artigos que foram revogados do Código Civil. Então, vai estar totalmente lastreado nesse novo marco legal. Então, essa questão de manutenção e cobertura, os condomínios vão ter que se atentar muito a isso para eles não ficarem sem seguro. Hoje, quando você transmite uma proposta, está vencendo hoje o seguro, o síndico no dia, sim, 1 minuto para terminar o segundo tempo, ele te liga e fala, pode fechar. Sim. Muito isso, transmite a proposta, a cobertura provisória é automática. A companhia ela tem até 15 dias para emitir a apólice, para aceitar o risco e emitir a apólice. Porém, hoje, no mercado, se tem a cobertura provisória. Perfeito. A partir do novo marco legal, esse período vai se prolongar para 25 dias. De tempo para a seguradora. Para a companhia emitir a apólice. Porém, a companhia ela tem o direito de falar, não dou mais cobertura provisória. Isso vai mudar demais. Totalmente. Agora. Então será mais conveniente que a proposta seja transmitida com 30 dias antes. Exatamente. E aí vem a outra questão. Fez a vistoria,
está com o extintor vencido, a companhia vai declinar a proposta. E ela tem todo o direito de declinar no 24º dia. E aí você tem que falar, ó, você vai ter que colocar os seus extintores em ordem para a gente poder remitir uma nova proposta. E aí tem mais. Isso leva tempo. Ele vai ficar sem seguro. Vai ficar um mês sem seguro. Então, a questão de manutenção, os síndicos vão ficar muito mais antenados com relação a isso, porque ele pode ficar. Mas o mercado vai se comportar dessa forma? Nós ainda não sabemos, porque hoje a gente transmite a pólice emitida na hora. Acredito até que a gente vai ter alguns benefícios, até por questões de concorrência de mercado, entre as seguradoras. E aí vem um grande perigo. Ah, não, mas essa seguradora ela emite na hora. Mas, de repente, ela pode, em determinados riscos, não emitir, e ela tem o direito de falar, não vou dar cobertura. Sim. Aí que vai entrar mais ainda a assessoria do corretor de seguros. Com certeza. Né? A consultoria é de extrema importância, porque o síndico, tanto o morador e até como o síndico profissional, não tem esse conhecimento todo. Não tem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas. Digamos que o síndico contrate um seguro com valor para que fique mais barato para o condomínio e etc. Mais acontece. Não, tira isso, tira aquilo, diminui isso aí, porque vai ficar muito caro, não vai passar na assembleia e blá, 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 blá. E o corretor, para não perder o negócio, o corretor acaba cedendo quer dizer, não é cedendo até porque o corretor não é o cara que está contratando seguro, ele contrata o que ele quiser. Manda, exatamente. Como é que fica isso no caso de um sinistro? Como que funciona no mercado e como que deveria funcionar legalmente? Olha, teve um dano elétrico, minha cobertura é de 50 mil, ele tem 4 elevadores e nessa pane elétrica queimou o drive e o inversor dos 4 elevadores. E isso acontece. Ah, não, mas se queimar vai queimar. Não, queima porque a gente teve vários históricos dessa forma. Quanto custa um drive inversor? Uma média de 30 a 35 mil. Você tem 4 elevadores, você tem aí um dano de 140 mil. A pólice só vai te cobrir 50, ainda vai descontar a franquia. Exatamente. Aí como que funciona na prática? Faz um rateio, usa o fundo de reserva. Isso faz uma divisão. Incêndio, pegou fogo, o prédio está condenado. Para você reconstruir esse prédio, ele vai custar lá 80 milhões. Você só tem 50. Faltou 30. Você vai fazer um rateio de 30 mil. Não, na questão jurídica não funciona assim. Não é o que a lei fala. As verbas deficitárias é de responsabilidade do síndico. Então, ele vai ter que pegar o patrimônio dele e colocar ali. E quando se fala em danos materiais, é a menor dor. Embora o bolso doa muito. Mas se você falar em danos corporais, que num sinistro que possa ocorrer morte... Acabou, que vida não tem valor. Então, ele vai também responder criminalmente. Agora me fala muito complexo. Me fala uma coisa, Salete. Por exemplo, se o síndico quer fazer a contratação de uma apólice de seguro ou de um seguro que seja realmente correto, nós temos alguns itens nos prédios que tem, é o caso do incêndio, é o caso do vazamento, é o caso do elevador, tem tanta coisa que nós estamos falando aqui e não falamos ainda de tudo, né? Vamos só para resumir, para eu e as pessoas que estão nos assistindo entenderem. Quem é que pode fazer essa avaliação para o síndico ficar tranquilo e dizer assim, contratei o seguro 100% correto? Porque o síndico em si não vai ter condição de fazer essa avaliação. O corretor de seguros também não, porque o corretor não é especialista em elevador, não é especialista nisso ou naquilo. Existe uma forma da gente conseguir esses valores de maneira concisa, assim, de verdade? Se é um corretor especialista, ele tem pelo menos as nuances para dar essa orientação. Sim. Se entrar em alguma vertente que ele não tenha essa expertise, ele tem que caminhar com profissionais que lhe dê esse respaldo. Isso daí é caminhar junto com o síndico.
Por exemplo, nós estamos com um caso, até no caminho a gente estava conversando sobre isso, nós estamos com um caso que nós fizemos avaliação de risco, e outra coisa, não é só avaliação de risco, é análise de risco. O corretor, ele tem, junto com o síndico, de analisar a passividade de sinistro, que é uma outra questão. Então, ele tem que caminhar junto. Então, nesse caso que a gente está tendo específico, houve um conflito dentro daquilo que o nosso analista de sinistro, analista de risco, montou para o condomínio, e o advogado do condomínio falou, não, se eu vender todos os apartamentos, o valor vai ficar menor do que o corretor falou. Aí que está a diferença. Eu não estou falando em venda, eu estou falando em reconstrução, e também não estou falando de construção. Se você pegar o metro quadrado construído de um empreendimento novo, ele tem um valor muito maior do que de um condomínio antigo. Porém, os condomínios antigos, eles têm uma estrutura muito mais robusta. Sim. Então, na hora que você fala em venda, é uma taxa. Quando você fala em reconstrução, é outra taxa, que é diferente da construção. Sim. Porque a construção, ela entra a fundação. Não, e o planejamento é diferente. No seguro, não paga a fundação. Porém, você tem que pensar em questões de implosão ou demolição, no caso de uma perda total, limpeza de terreno, contenção de segurança. Então, são índices que são colocados nessa avaliação muito maior. E aí, a síndica ficou no meio do tiroteio. Ela tem uma análise de risco do síndico e ela tem um posicionamento do advogado. Sim. Ela me ligou, desesperada. O que eu faço? Porque agora eu estou com um problema aqui no conselho. Eu falei para ela, chame um engenheiro. Pegue uma terceira opinião. Porque um engenheiro vai conseguir levantar para você a reconstrução. Tijolo, cimento, acabamento. Aí você vai chegar no denominador comum. Então, cada caso é um caso. Então, quando a gente fala, nós estamos falando de valores, a avaliação do risco. E a gente tem que ver a passividade de sinistro. Por exemplo, para que eu vou contratar responsabilidade civil garagista ampla se eu não tenho um manobrista? Porque a ampla ela vai cobrir incêndio, roubo total e colisão, desde que a colisão tenha sido provocada por um funcionário do condomínio, contratado para ser manobrista. Sim. Registrado CLT. Não existe isso dentro do meu condomínio. Então, eu vou contratar a básica. Nós temos condomínio que não tem garagem. Então, por que eu vou contratar um RC garagista? Para que eu vou contratar uma responsabilidade civil portão automático se não existe portão automático para garagem? Porque não tem garagem naquele condomínio. Sim. Para que eu vou contratar seguro de vida se eu não tenho um funcionário orgânico? Agora, mas eu tenho que obrigar que a empresa terceirizada que me oferece a mão de obra me apresente essa pólice. Então, é análise do risco, o que o risco apresenta de passividade de sinistro, para a gente poder montar aquilo que realmente é necessário. Sabe que tem, eu já sei que o nosso tempo já acabou, tá inclusive. Estourando. Não, já foi, já perdemos. Eu vou fazer mais uma pergunta só, e nós vamos encerrar esse vídeo aqui, vamos discutir aqui se a gente faz um vídeo novo para seguir a nossa conversa. Mas eu quero aproveitar esse vídeo que nós estamos fazendo aqui para te fazer uma pergunta. Por exemplo, se o síndico vai preparar a contratação de apólice de seguro para o condomínio, e se ele vai colocar a indenização para condôminos, ou se ele vai contratar a garagem, ou se ele vai fazer isso ou fazer aquilo, todas essas decisões que devem ser tomadas e que eventualmente ele não se sinta confortável em tomar essas decisões, e digamos que ele conte com a ajuda do corretor, que seja especialista em algumas áreas, e o corretor indica para ele o que deve fazer, ou ele contrata um engenheiro para vir aqui definir se vai tijolo, se não, blá, 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 todas essas coisas que são coisas que dão um nó na cabeça de qualquer um, e tá bom. E aí a gente resolveu, contratei o seguro, pronto, aconteceu um sinistro, e o sinistro gerou uma indenização necessária, maior do que a cobertura que ficou determinada naquela pólice. E agora, quem é que vai se responsabilizar? O corretor sofre alguma responsabilidade porque ele orientou
o síndico na hora da contratação, aquele engenheiro que esteve junto dizendo vai cimento, vai tijolo, vai ferro, cuidado com isso, cuidado. O cara do elevador que veio aqui, explicou, blá, 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 e a cabeça do síndico ficava parecendo um curto-circuito. E quem fez o síndico ir por aquele caminho? Ajuda na responsabilidade, sofre responsabilidade? Ou a responsabilidade é só dele? Com certeza. Não, o corretor também. O corretor, ele responde sim. Por isso que a necessidade de se trabalhar com profissionais que sejam habilitados. Por exemplo, a gente tem que entender que um profissional, ele tem áreas de atuação. Se você vai num médico, num clínico geral, e ele observa que você está com problema cardíaco, ele vai te orientar para um cardiologista. Sim. Se você está com... Se ele se meter a mexer ali e der problema, ele vai ser... Então, o que acontece? Você tem que trabalhar com uma interdisciplinaridade de profissionais para você alcançar o ideal. Porém, nós temos que também saber o seguinte: seguro não paga tudo. Essa história, você está segurado, dorme tranquilo que está tudo, isso não existe. Seguro é um contrato por adesão. Ele cobre tudo, exceto riscos excluídos e bens não compreendidos no seguro. Não, exatamente. Então, é a consciência daquilo que você está contratando. Mas aquilo que está na pólice, o seguro cobre. Exatamente. Então, esse é o problema. E o que colocar na pólice? Aí é que vem o nó na cabeça de quem está contratando. Porque nem sempre, no caso do condomínio, o síndico que está fazendo a contratação de seguro, alguns síndicos, sim, logicamente que eles estão preparados para isso, mas outros, por exemplo, me convidaram no meu prédio para ser síndico do meu prédio, eu não aceitei porque eu não me sinto sequer capaz administrativamente para cuidar daquilo. E você imagina se vem a pessoa, vem me vender o seguro do prédio e me fala tudo isso, eu me jogo lá de cima. Falo, não vou mexer com isso aqui não. Então, eu não sei desse. Então, mas tem alguns síndicos que estão preparados para isso. Sim. Então, agora, a responsabilidade, pelo que eu estou entendendo, recai em cima de quem tomou a decisão. Se ele contou com a participação de outros profissionais, um deles é o corretor, o outro é o engenheiro, esses profissionais, então, são parceiros também na responsabilidade. E digo mais, tem muita administradora que coloca no seu contrato que ele está responsável também de cuidar da contratação da pólice. A administradora vai ser corresponsável também. Então, é muito mais ampla essa questão de responsabilidade. A responsabilidade fica com o corretor, com o síndico e, no caso, da empresa aí terceirizada que administra. Tem muito... E engenheiros também, né? Sim. Porque tudo aqui, Geira, a gente tem que pensar que o engenheiro vai dar o laudo. Tudo tem que ter documento, lógico. Vai ter documento, vai ter e-mail, vai ter tudo registrado para compor esse valor de prejuízo que a gente vai contratar na pólice. Nada pode ser no blá blá blá. Tudo não existe. Acontece muito de a gente dar consultoria para algum síndico e aí ele fala, Salete, mas o corretor fulano de tal falou o contrário do que você falou. Legal, fala para ele te mandar isso por e-mail. Por escrito. Documenta, fecha com ele. E se der o sinistro, você fala para ele pagar essa companhia exatamente. Gente, deixa eu obedecer aqui às regras do nosso podcast, porque, Salete, você que está vindo hoje pela primeira vez aqui na nossa conversa, a gente costuma respeitar os nossos espectadores e, estatisticamente, ninguém consegue assistir um vídeo como esse, um papo como esse, por mais de 35 minutos. Vai dormir, vai desligar e acaba não absorvendo a informação. Então eu pedi licença a você, pedi licença para a Dora também, para a gente encerrar aqui esse vídeo e nós vamos aqui discutir o restante do nosso papo, se a gente faz um novo vídeo e você que está nos assistindo também pode ficar atento, porque se a gente fizer um novo vídeo e colocar no nosso canal, você que está inscrito no canal e assinalou o sininho vai receber aí uma notificação e você continua nos assistindo depois para tirar também as suas dúvidas e aprender com essas duas especialistas, essas
essas feras, especialmente a Salete, que é CEO e especialista em seguro de condomínio. Então, obrigado, Salete, pela sua presença mais uma vez. Obrigado por ter aceito o convite da nossa querida amiga Dora. Dorinha, obrigado pela sugestão. Obrigada a você, Gera, por nos receber tão bem como sempre, né? E a você, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Fica atento aí que se nós fizermos um novo vídeo sobre esse assunto, você vai receber a notificação aí, pode seguir nos acompanhando. Muito obrigada a todos, foi um grande prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo, que, como eu sempre falo, é minha grande paixão, o seguro do condomínio. Obrigada, Salete. Grande abraço a vocês, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.